Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Eric Mota, jornalista aqui do Congresso em Foco. Ao meu lado, Eu sou a Marina Marina Barbosa, sou repórter aqui do Congresso em Foco também. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre democracia. Democracia está em um tema mais do que necessário. Bem, democracia sempre foi um tema muito polêmico, ainda mais no Brasil que tem essa tradição não tão democrática assim, vamos dizer. Mas nos últimos dias esse tema tem se tornado cada vez mais preciso. Eu peço licença para mexer um pouquinho vocês, que eu vi que eu deixei um pouco torto aí. Esse tema tem sido cada vez mais necessário, principalmente após, né, Marina? Quinta-feira da semana passada. O que aconteceu quinta-feira da semana passada? Vamos relembrar. O o Supremo Tribunal Federal decidiu que prisão em segunda instância voltaria a ser inconstitucional. Voltaria porque ela já era considerada inconstitucional, se eu não me engano, até 2009, quando pela primeira vez houve a quebra desse entendimento, e dali para cá mudou-se 4 vezes o entendimento, e portanto essa questão da prisão em segunda instância começou a ser levantado, pois isso viria a libertar o ex-presidente Lula da prisão. E não só ele, né? Vários outros condenados. Foram 30 e poucos condenados da Lava Jato, 34, exato, se eu não me engano. E segundo o Conselho Nacional de Justiça, quase 5 mil presos podem sair da prisão por conta dessa decisão, né? Exatamente. Por isso que tem tanta discussão em torno desse tema. E tudo sobre esse tema você pode acompanhar diretamente no site do Congresso em Foco. Eu vou fazer o seguinte agora para vocês. Estamos ao vivo aqui com a nossa grande, gigantíssima equipe. Estou pegando agora aqui o site do Congresso em Foco e vou jogar aqui para vocês nos comentários dessa live. E se você está acompanhando no YouTube, saiba que essa live já aconteceu, meu amigo. Tá na hora de você Primeiro, você que está acompanhando pelo Facebook, nos adiciona, nos segue, se inscreve no nosso canal no YouTube. Você, meu caro, que já está no YouTube, vai pro Facebook, porque a gente é assim, gente. Não perde que tem muita informação esperando por você por lá. Exatamente, cada hora nós vamos entrar em um lugar. Ó, já coloquei nos comentários para vocês o site para vocês tirarem dúvida de todos os assuntos que nós vamos falando por aqui. E agora eu vou colocar um link mais que especial. Nós vamos falar sobre a crise democrática da América Latina e vale sempre ressaltar que o Congresso em Foco é um grande farol que ilumina a democracia, principalmente aqui no Brasil, porque nós estamos sempre fazendo esse jornalismo de qualidade, independente, um jornalismo com credibilidade para você. E o jornalismo com credibilidade, Mari, custa dinheiro, meu amigo. Manter toda essa estrutura, portanto, você pode ser um dos fiadores. Olha, uma coisa, Mari, que eu vejo demais, são as pessoas falando: jornal X, site X, ele é parcial. Site Y é parcial. Aí vem o Congresso em Foco, apresenta para você o jornalismo independente e te chama. Tá na hora de parar de reclamar e fazer a tua parte também. Vem fazer parte do jornalismo independente. Você também seja um dos fiadores desse jornalismo que nós praticamos aqui. Até porque a gente tem informação e a gente poder opinar sobre ela é importantíssimo para a gente garantir a democracia, não é mesmo? Então a gente precisa financiar o jornalismo, a gente precisa do jornalismo mais do que nunca. Exatamente. Eu vou pedir, a gente já vai falar sobre a democracia, para você fazer uma coisa que eu estou fazendo neste exato momento aqui. Eu estou pegando esse link aqui do Congresso em Foco, da live, e estou compartilhando aqui, ó. Acabei de dar minha própria curtida, estou compartilhando ele também. Portanto, você que está acompanhando aqui no Facebook, curta neste exato momento essa live e compartilhe ela. Aqui, ó, tô colocando aqui, estamos ao vivo falando sobre democracia, ó. Compartilhei na minha página, no meu perfil, e peço para que você faça o mesmo, compartilhe agora essa live. Boa noite, Tânia, seja bem-vinda. Vamos pro conteúdo, galera. Democracia na América Latina, portanto. Na última quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a prisão em segunda instância é inconstitucional. A partir desse momento, os presos que estavam ali através da segunda instância, né, sem o trânsito todo em julgado, tiveram seu aval para a liberdade. A defesa do ex-presidente Lula não demorou para protocolar o pedido de habeas corpus para o ex-presidente. O juiz de plantonista, deu esse habeas corpus e na própria sexta-feira, já menos de 24 horas após a decisão do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Lula foi solto. Mariana Rodrigues, boa noite, seja bem-vinda. Vale lembrar que essa decisão do STF não é automática, né? A gente falou que quase 5 mil presos podem ser beneficiados, mas cada caso precisa ser julgado
separadamente. Então, foi como Lula. Teve celeridade porque já era um preso, já estava na prisão, então ele passa na frente dos demais processos. Mas todos esses casos vão ser julgados um por um. E vale lembrar, Mari, essa questão mesmo que você falou. Os advogados do ex-presidente Lula entraram com o habeas corpus e a partir desse momento, em menos de 24 horas após a decretação de que prisão em segunda instância seria inconstitucional, na visão do STF, ele foi liberto. Vale lembrar que ele também foi preso com menos de 24 horas após o momento que foi decretada a prisão. Aí foi eles por eles. Portanto, a partir do momento que o ex-presidente Lula saiu da cadeia, aliás, assim que se soube que ele sairia, começou uma baita expectativa no campo político brasileiro. Por quê? Nós vivemos até recentemente, na verdade, a gente ainda não largou, uma polarização política muito grande aqui dentro do Brasil. E essa polarização durante a eleição deixou muito em xeque a questão mesmo da democracia. E de um lado eram e são os petistas, do outro eram e são os bolsonaristas. Portanto, a liberdade do ex-presidente Lula poderia ditar, o primeiro discurso, do ex-presidente Lula poderia ditar, né, Mari? Sim. O que vai ser daqui pra frente? Qual vai ser a temperatura daqui pra frente no Brasil? Acontece que o ex-presidente Lula saiu e demonstrou que a temperatura seria assim acirrada. Daqui a pouquinho a Mari vai trazer detalhes para vocês sobre a prisão em segunda instância e o que está acontecendo dentro do Congresso. Portanto, se você quer saber se a prisão em segunda instância vai ou não vai ser aprovada dentro do Congresso Nacional, fica aí, vamos segurar o público, fica aí que a Mari já vai explicar para vocês. O Elton Silva chegou por aí, boa noite, meu caro. Vamos ao fato, galera. A partir do momento então que o ex-presidente Lula foi solto, ele foi fazer seu primeiro pronunciamento. E todo mundo tava sabendo, e aí, vai ser o Lulinha Paz e Amor, que foi ali na sua primeira eleição? Qual vai ser o tom que o Lula vai aderir? Pois bem, não foi tão paz e amor assim. O Lula foi pra cima, atacou o presidente Jair Bolsonaro, atacou o ex-juiz que o condenou em primeira instância e hoje ministro do presidente da República, Sérgio Moro, atacou Deltan Dallagnol, atacou o Ministério Público, atacou alguns delegados que o prendeu. Porém, após fazer uma série de ataques, o ex-presidente Lula falou que ele não tem espaço para ódio, Marina, só tem espaço para o amor no seu coração. Mas a verdade é que após esses 580 dias que o Lula ficou preso, esse primeiro discurso se mostrou crucial para saber o que vai ser daqui em diante. E mesmo ele falando que só tem amor no coração e partindo pro ataque, como eu acabei de lembrar, vale lembrar para você que tem matéria sobre isso no site do Congresso em Foco, o ex-presidente Lula também falou que está na hora do Brasil repetir o Chile. Exato. O Chile está vivendo uma convulsão social, né, porque o povo lá tem a questão econômica ali, né, que o Chile vive a política libertária, né? A política, liberalismo, obrigado, Mari. Vive ali o liberalismo econômico muito mais forte. Porém, e a desigualdade social, ao mesmo tempo que o Chile, ele cresce, o PIB é o maior PIB, se eu não me engano, da América Latina, e ele tem uma desigualdade social tremenda. E isso tem trazido essa convulsão social, e é realmente convulsão social. Os caras estão tacando fogo, os manifestantes. São mais de 3 semanas de protesto e assim não diminui. Tanto que nesse final de semana o presidente, ele convocou uma nova constituinte. Ele vai mudar a Constituição para ver se acalma os ânimos, porque realmente já cancelou o aumento de metrô, cancelou o aumento de energia e nada diminui por lá a tensão. Exatamente, eu tava tomando meu cafezinho aqui, por isso que eu demorei para responder. Exatamente. E portanto, é muito temeroso realmente o que aconteça no Brasil, o que está acontecendo no Chile, porque algumas pessoas já morreram. Estamos falando de mortes. E não só isso, né, Eric? Assim, vale a gente contextualizar aqui. Vocês com certeza acompanharam isso há 2 semanas, eu acho. O filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, falou que se a esquerda radicalizasse a esse ponto, se a gente tivesse protestos como tem acontecido no Chile, poderia ser reeditado o AI-5, que é o principal símbolo da ditadura militar que a gente viveu na década de 60, né? E assim, essa declaração de Lula já está tendo algumas repercussões. Hoje mesmo teve 2 processos na Procuradoria-Geral da República, daqui a pouco vocês vão conferir os detalhes disso no site do Congresso em Foco, acessem lá, pedindo justamente a prisão preventiva de Lula, pedindo para Lula voltar para a cadeia por conta dessa declaração, de que a gente tem que ter protesto aqui como está acontecendo no Chile. Porque, para quem é crítico ao ex-presidente Lula, isso foi um atentado. Ele convocou
realmente a radicalização aqui no Brasil. Então, já tem esses processos para serem julgados aí nos próximos dias, a gente tem que ficar de olho. E vale ressaltar 2 detalhes. Primeiro detalhe sobre o ex-presidente. Nós podemos imaginar o que virá a acontecer caso o ex-presidente voltasse a ser preso. Eu, sinceramente, mas se eu tivesse que dizer minha opinião, eu diria que eu acho muito difícil desse processo ir para frente realmente, porque, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro pediu a volta do AI-5, que é tão ditatorial, se não mais, do que pedir protestos semelhantes ao do Chile. Então, se um tiver que ser preso, o outro, teoricamente, também teria. E como nenhum tem que ser preso, nem o outro, acredito que nenhum dos dois vão ser. É aquela coisa, né? A gente tá vivendo um momento polarizado, muito extremistas. Vamos tentar acalmar isso aí, chegar no meio termo. Como diria a galera, segura esse reggae. Segura esse reggae. Pessoal, é o seguinte, vale apenas lembrar o segundo ponto que eu queria ressaltar. O primeiro é esse, que o ex-presidente Lula fez, entre aspas, basicamente o que o Eduardo fez, só que eu acho, inclusive, que convocar o AI-5 seja ainda mais grave. Por quê? O AI-5 foi o ato institucional número 5 da ditadura militar, se eu não me engano, tiveram 17 ou foi 19, acho que foram 17, número... Enfim, tiveram 17. O AI-5 foi o mais grave. O AI-5 foi mais grave porque o AI-5 prendeu jornalistas, liberou a tortura. Não é que liberou a tortura, não estava lá no AI-5 liberou a tortura, mas tirou todos os direitos civis. Com isso fez com que tivessem torturas, teve morte de civis, morte de jornalistas, enfim. O AI-5 realmente foi o principal e mais terrível ato institucional de todo o período ditatorial. Por isso que é complicado você querer retomar o AI-5, mas o Eduardo pediu desculpa, falou que foi mal interpretado, como sempre, coitado, ele é mal interpretado. Enfim, vamos voltar ao ponto aqui. O ex-presidente Lula, portanto, convocou o pessoal falando que sim, era para ter aqui no Brasil manifestações semelhantes à que houve que estão havendo no Chile. Beleza. Passou o dia seguinte, 24 horas depois, sábado, eu estava inclusive de plantão, tem muita matéria para você sobre esse sábado, que eu trabalhei muito, então leia a matéria lá no Congresso em Foco, onde o ex-presidente Lula novamente chegou lá no ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, e foi fazer o seu segundo pronunciamento. Mais uma vez, a expectativa do mundo político era muito grande para esse pronunciamento do ex-presidente Lula. Afinal de contas, o primeiro ele tinha acabado de sair da prisão, então ele poderia ter tido um discurso que não dizia muito bem sobre estratégia, mas esse segundo era caso pensado. Apesar de ele ter ido pra farra após sair da prisão, não sei se você sabe dessa, vamos pra fofoca, né? Ele sextou. O ex-presidente Lula foi pro bairro Batel, lá em Curitiba, na casa de um amigo, tomar o uísque que ele tanto gosta após sair da prisão. Voltou, chegando em São Bernardo do Campo, portanto, depois de sextar, o ex-presidente Lula teve tempo de amadurecer o seu discurso. Ele primeiro passou algumas horas reunido com seus apoiadores dentro do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, e quando ele saiu, foi para o discurso, e foi aí que a gente percebeu realmente, os analistas políticos, a gente que cobre política aqui em Brasília, podemos ter um pouco mais de clareza sobre o que o ex-presidente Lula, qual seria o caminho que ele pretendia traçar. Primeiro ele tentou unificar a esquerda. Vale lembrar que ele citou o nome de todos os apoiadores, de vários apoiadores que estavam ali em cima com ele, do carro de som. Teve ali principalmente a figura do Fernando Haddad e do... esqueci o nome? Freixo? Do Marcelo Freixo, do pessoal do Rio de Janeiro. E assim, unificar a esquerda é uma coisa que o pessoal da esquerda vem pedindo muito, né? Muita gente diz que não ganhou as eleições do ano passado justamente porque não estava unificado. A esquerda se dividiu, então é uma coisa que Lula sai da prisão já tentando fazer. Talvez de olho nas próximas eleições, né? Pois é, tanto as provas próximas de 2020 quanto as próximas de 2022. Essa tentativa de unificar a esquerda deixou no ar ali algo que talvez nem todo mundo tenha percebido. Uma possível chapa Haddad-Freixo, seria já o Freixo o plano B do ex-presidente Lula, caso ele não consiga reverter a sua prisão em segunda instância? Porque vai lembrar, o Lula está solto, porém, por ter prisão em segunda instância, ele está inelegível devido à lei que ele mesmo promulgou. Olha só como o mundo é. Portanto, dizem, né? O mundo não dá voltas, o mundo capota. Então, poderia ser já o Marcelo Freixo um plano B para Lula? Bem, há especulações, nós ainda não sabemos, mas tem uma coisa, Marina, que nós temos certeza devido a esse último discurso do Lula. 2020, Rio de Janeiro, Marcelo Freixo vai ter o apoio do PT, a menos que algo aconteça, que na política tudo pode acontecer. Tende a ter, melhor colocando então, o apoio do PT para as eleições municipais. E tudo isso eu quero lembrar, você pode acompanhar no Congresso em Foco.
essa unificação da esquerda, misturada com o discurso de precisamos imitar o Chile, misturado com a criminalização, de certa forma, de emissoras de televisão. O ex-presidente criticou muito veementemente a Rede Globo, a Rede Record de televisão e o SBT. Tudo isso tende a trazer esse ânimo polarizado de novo, que era justamente o que todo mundo temia. E engraçado nesses ataques que a Globo, que há 10 dias estava sofrendo ataques de Bolsonaro, né? Exatamente. Então, é isso. A imprensa vive sendo atacada de todos os lados, a gente nunca agrada ninguém. Mas aqui no Congresso em Foco a gente tenta mostrar os dois lados, a gente tenta fazer um jornalismo independente para vocês. Então, nos acessem, nos priorizem. E digo mais, você financie esse jornalismo independente. Eu volto, gente, desculpa bater nessa tecla, mas assim, ó, reclamar é fácil. Tá aí, desculpa, com todo respeito, tá no sofá reclamando é fácil. Agora tá na hora de você fazer a sua parte. A gente tá convocando, sim, os leitores do Congresso em Foco a financiarem o jornalismo independente. Você, ao financiar esse jornalismo, você vai dormir, meu caro e minha cara, sabendo que você fez a sua parte para que a democracia se estabelecesse nesse país. E logo a democracia que está tão fragilizada, e é o tema da live de hoje. Portanto, é esse momento político com a soltura do ex-presidente Lula que nós estamos vivendo, e a Marina agora vai trazer detalhes sobre o que está acontecendo dentro do Congresso Nacional como um contra-ataque a tudo isso. Prisão em segunda instância, Mari Barbosa. Exato. O Congresso reagiu muito fortemente a essa decisão do STF. Havia já uma expectativa muito grande para qual seria o resultado desse julgamento. E foi só o STF decidir que prisão em segunda instância não valia mais, que os parlamentares resolveram partir para o ataque. Quem? Aqueles que são contrários à prisão em segunda instância e que gostariam de favoráveis à prisão em segunda instância, que gostariam de manter o entendimento que estava valendo, ou seja, o entendimento que deixava Lula preso, deixava outros tantos condenados presos. O entendimento, rapidinho, Mário, só para traduzir um pouco para quem não está em como se prisão em segunda instância. O entendimento de que você pode prender o réu antes do trânsito estar em julgado, ou seja, ele foi condenado no primeiro juiz, foi condenado no juiz superior desse primeiro juiz, que seria a segunda instância, e esse seria o segundo grau, mas ele ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ, enfim, ele ainda pode recorrer. São 4 instâncias. Então ainda cabe recurso. Portanto, o que eles estão tentando aprovar é prisão quando com todo o trâmite processual ainda não foi finalizado. Exato. Pode continuar. Desculpa. Obrigada, nada. Obrigada pelo esclarecimento. Então, o que é que aconteceu? Existem PECs, propostas de emenda à Constituição, que propõem a prisão em segunda instância no Congresso. Essas PECs elas estavam meio que guardadas, esperando o julgamento do STF. E agora que o STF tomou uma decisão que desagrada a muitos parlamentares, essas PECs foram retomadas. O próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Felipe Francischini, que é do PSL, já disse que essa agora é a prioridade da comissão. Aprovar, ou, na verdade, avançar com a PEC que garante a prisão em segunda instância, que reverte o julgamento do STF da semana passada. E ela não é a única PEC. Tem uma PEC na Câmara, que é de autoria do deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, e que está sendo relatada pela deputada Caroline de Tone, do PSL. É essa que a CCJ da Câmara até tentou votar hoje, mas não teve quórum, então ficou para amanhã a votação. E tem uma PEC do mesmo teor tramitando no Senado, que é uma PEC de autoria do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, do Paraná. Ela está sendo relatada pela juíza Selma, que também era do PSL e agora está no Podemos, que é do Mato Grosso do Sul, e as duas PECs vão tramitar ao mesmo tempo. A ideia é o seguinte: quem tramitar primeiro, quem for aprovada primeiro, vai valer, porque o que os parlamentares querem é isso, é prisão em segunda instância, é retomar o entendimento anterior ao julgamento do STF. Só que esse trâmite não é tão fácil quanto eles pensam. Exato. Na verdade, eles sabem que não é tão fácil, mas eles querem que tenha celeridade, né? Exato. Então, uma PEC, ela precisa ter admissibilidade, ou seja, a constitucionalidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, que é o PEC que a gente está hoje em dia, é o primeiro passo. Depois disso, elas passam para uma comissão especial, que é nessa comissão especial que vai analisar o mérito, se realmente é uma proposta boa ou não. Agora o que está se analisando é só se ela é constitucional ou não. Depois da comissão especial, que dura aí mais ou menos umas 40 sessões, é mais ou menos o mesmo prazo que a gente viu na reforma da Previdência, então podemos esperar uns 2, 3 meses, é que ela vai para a votação no plenário. E aquela coisa, tem que passar pelas duas casas. Tem que ser aprovada pela Câmara e tem que ser aprovada pelo Senado. Ou seja, não é um caminho fácil. E além de todo esse rito regimental que a gente tem que
enfrentar para poder aprovar uma proposta que mexe na Constituição, ela enfrenta também, essa proposta enfrenta algumas resistências na casa. Apesar de ter um movimento muito grande de parlamentares tentando avançar com a prisão em segunda instância, tem até partidos que propuseram obstrução, que querem travar todas as outras pautas que estão no Congresso para poder dar prioridade a esse tema. Na Câmara, por exemplo, o Cidadania, que é do deputado que é autor da PEC, propôs obstrução, o Podemos, o Novo e uma ala do PSL, a ala que é alinhada ao Luciano Pivar, presidente do partido. A ala alinhada ao presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou oficialmente. Alguns deputados falaram que são favoráveis realmente a essa obstrução, porque querem aprovar essa PEC, mas ainda não tem manifestação oficial. Mas aí já é um número relevante de deputados que podem obstruir pautas importantes até para o governo, como algumas medidas provisórias, como a medida provisória que cria o Médicos pelo Brasil, aquele programa que isso vai substituir o Mais Médicos, por exemplo, a medida provisória que transfere o COAF, que agora ganhou um novo nome, o IFE, para o Banco Central. Então essas pautas elas podem sofrer alguma obstrução, aí demorar um pouco mais a andar nos próximos dias se esses deputados realmente derem seguimento a esse processo. No Senado, a mesma coisa, mas no Senado eles estão propondo essa obstrução só depois que a reforma da Previdência for aprovada. A reforma da Previdência ainda tem prioridade por lá. Vale lembrar que a reforma da Previdência foi um acordo mesmo do governo com os parlamentares, envolvendo ali muitas emendas. As emendas, enfim, a distribuição de recursos que o governo é obrigado sim a distribuir, porém fecharam o acordo ali entre os estados. A questão da obstrução do PSL, são 14 deputados da ala bivarista, dentre eles a deputada Joyce Hasselmann, ex-líder do governo. Vale lembrar o seguinte, quem decide sobre se o partido entra ou não em obstrução é o líder do partido na casa, no caso Eduardo Bolsonaro, por se tratar da Câmara. Aí vale lembrar o seguinte, Eric, mas se eles não podem obstruir, como que eles estão prometendo obstruir? A obstrução, ela tem essa questão técnica da obstrução formal, mas os parlamentares podem simplesmente não registrar a presença, que daí não conta quórum, se faltar 14, os 14 não registrarem presença, não vai nada à votação. Eles podem simplesmente ficar pedindo questão de ordem, que é quando há uma dúvida processual e você pede a palavra, o presidente da casa é obrigado a te ceder essa palavra de ordem. Enfim, eles podem enrolar o processo. Então temos aí a própria ala do próprio partido do presidente da República podendo vir atrapalhar e muito a vida do presidente da República. Exato. E Marina, o Congresso vai andar um pouco devagar essa semana, bem reduzido, né? Marcha reduzida, o que está rolando? Então, apesar de toda essa discussão, esse tema não deve andar muito essa semana no Congresso. Por quê? A gente vai receber aqui em Brasília, né, o encontro dos BRICS, então a gente só vai ter Congresso, era para ter hoje, não teve quórum, porque segunda-feira realmente não é um dia usual de atividade no Congresso, então nem todos os parlamentares chegaram a tempo, então a gente não teve sessão. E amanhã vai ter sessão, pode ser que votem na CCJ a admissibilidade ou não da PEC, mas vai ter que esperar até a próxima semana para poder andar com isso aí, porque quarta e quinta a esplanada dos ministérios vai estar fechada para os líderes dos BRICS. Mas só um adendo, Eric, antes da gente passar para a próxima pauta. Mesmo quando passar por todas essas comissões, essas PECs da prisão em segunda instância ainda vão ter que ir para o plenário. E aí elas devem enfrentar uma outra resistência. Por quê? Tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, como a gente antecipou lá no Congresso em Foco, vocês podem ler essa matéria. Vou colocar aqui nos comentários pro pessoal. Pronto. Prestigiem, é do repórter e editor Edson Sardinha, muito bom. Vejam lá. Eles têm uma certa resistência a pautar esse assunto, apesar de toda essa pressão dos parlamentares favoráveis à prisão em segunda instância. Por quê? Eles têm medo de criar um desgaste entre o legislativo e o judiciário. Até porque, ao aprovar se aprovar realmente essa PEC, o que é que o legislativo vai dizer? Ele vai ir contra uma decisão do judiciário. É uma briga entre poderes aí. E, além disso, esse assunto, pelo que está se desenhando por esse movimento de obstrução dos parlamentares, ele pode até atrapalhar o andamento do pacote econômico do Executivo, né, do que o governo apresentou na semana passada para o Congresso e que é uma das principais pautas do governo agora. Então, realmente, é um assunto que deve mexer aí na agenda do Congresso nos próximos meses. Sem contar que, caso a oposição venha a somar quórum nessa questão da obstrução, sim, até que seja votada a pauta com certeza deve somar, né? Ela pode fazer só para atrapalhar o governo, porque a oposição, em sua gigantesca maioria, não todos... atrapalhar o governo.
governo, mas assim, a oposição não é favorável à aprovação da PEC em segunda instância, Sim. então com certeza ela vai se opor. Então, não, mas ela pode obstruir as pautas junto Sim. com o pessoal que é a favor da presença em segunda instância para atrapalhar o governo. Sim. E uma vez Trabalhando dos dois lados. que, exatamente, é o ganha-ganha para a oposição, vamos atrapalhar o governo geral, eu vou obstruir para atrapalhar o governo. E se o presidente da casa ceder à pressão da obstrução e pautar a prisão em segunda instância, eu obstruo porque eu sou contrário à prisão em segunda instância. Exato. Ou seja, a gente tende a ter uma marcha mais do que reduzida no Congresso Nacional daqui até o fim do ano, a menos que os presidentes das casas, vale lembrar que o Rodrigo Maia, ele é um verdadeiro mestre da política, ele consiga articular ali para desarmar a oposição. Não sei, sinceramente, não sei mesmo o que ele pode oferecer, mas uma coisa que acontece às vezes no Congresso é, eu sou completamente contra essa pauta que está nessa mão aqui, mas se você me der essa, eu deixo essa andar. Então pode ser que haja, não sabemos ainda, vamos ver amanhã, a gente vai estar lá no Congresso, vamos descobrir em primeira mão, um desafio, vamos descobrir em primeira mão e contamos para vocês. Acompanhe amanhã. E outra coisa, mesmo que aprovar, na verdade ainda não sabe nem se vai realmente aprovar. Não sabe nem se vai passar da CCJ. Exato. Porque assim, existe um grupo que está se movimentando muito para avançar com isso, mas o entendimento até entre esse grupo, o que é que se diz? Que no Senado até tem voto para aprovar. Até porque na semana passada, antes do julgamento do STF, um grupo de 43 senadores, ou seja, mais da metade da casa, são 81 senadores, foi lá entregar uma carta a Toffoli mostrando apoio à prisão em segunda instância. Ou seja, no Senado pode ser que aprove, mas na Câmara não tem maioria ainda para aprovar esse tema. Então, existe uma dúvida se realmente passa ou não. E se passar, ainda deve ter um novo julgamento do STF. Por quê? Porque não existe consenso se essa é ou não uma cláusula pétrea, ou seja, uma cláusula que pode ser alterada por uma PEC. Apesar de Toffoli ter sugerido na semana passada que cabia sim ao Congresso legislar sobre o assunto, de que essa não era uma cláusula pétrea, não há um entendimento sobre isso. Então, os outros ministros do STF vão ter que opinar também sobre o assunto. A gente vai ver um novo julgamento com votos intermináveis, com toda essa tensão novamente. Exatamente. Ou seja, pode ser que passe todo esse perrengue no Congresso e depois seja considerado inconstitucional por ser ou não cláusula pétrea. Só vamos saber disso lá pra frente. Eu peço para que você que está assistindo agora compartilhe essa live para que seus amigos também possam ficar muito bem informados, né, gente? Vamos lá, clica no compartilhar. Que tá gostando das informações. Obrigada, Daisy. Confere mais coisa lá no site, tá? Isso aí, Daisy, Paulo, tá todo mundo acompanhando aqui. Não esquece de acessar depois Congresso em Foco. E se você está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, essa live já aconteceu. A gente fez ao vivo no Facebook, baixou, jogou no YouTube. Eu peço para que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Pessoal, a Mari citou agora há pouco, desculpa a intimidade aqui na live, Mari. É Mari. A Mari citou agora há pouco a questão do BRICS. Tem um líder internacional que está vindo em especial, que é o Putin, presidente da Rússia. E ele condenou o golpe, o que ele chamou de golpe, que está acontecendo na Bolívia. Segundo o Bolsonaro, não é golpe. Segundo o Bolsonaro e de algumas alas da direita, não é golpe. Acontece que, vamos lá, vamos contar o que aconteceu na Bolívia. Vai lembrar que Evo Morales está há 3 semanas tentando se agarrar no cargo de presidente, que segundo ele ganhou democraticamente. Porém, segundo a Organização dos Estados Americanos, OEA, isso, né? Estados Americanos, OEA, isso aí. Ele tava tentando ter certeza que não tava falando besteira. Sotaque do Sul. Sotaque do Sul. Ele, segundo então a Organização dos Estados Americanos, houve fraude processual durante as eleições. Gente, vamos lá. Evo Morales está há 4 mandatos como presidente. Com esse último que ele ganhou, acabou de renunciar, seria o 4º. Até essa última eleição já foi uma vitória também, porque havia uma dúvida se ele podia se candidatar novamente ou não. Ele conseguiu e depois da eleição teve essa dúvida se realmente a contagem de votos foi legal ou não. Então é uma coisa que vem durando há um tempo já, essa tensão lá na Bolívia. E agora foi o estopim, né? Trazendo um paralelo aqui, seria como se em 2002 o ex-presidente Lula tivesse ganho a eleição, 2006 de novo. Aí, quando chegou ali 2010, desculpa. Quando chegou ali 2010, ao invés dele passar para ex-presidente Dilma, né, ele fazer a eleição com ela como candidata, ele tivesse conseguido aprovar um referendo ali e tivesse conseguido mais uma vez se eleger pelo 3º mandato. Aí chegou de novo, ele conseguiu mais uma vez ali em 2014 se eleger. Então seria basicamente esse paralelo. Aí devido a já essa extensão do presidente ali no poder, houve também essa outra questão
que vale sempre ressaltar, que é a possibilidade, a grande suspeita de fraude. Gente, a transmissão da contagem dos votos ficou mais de 24 horas fora do ar. E quando voltou, o presidente Morales, até então o presidente Morales, que estava atrás, ele estava aparelho ali com o vice-presidente, apareceu com 10% à frente dos votos. Então foi aí que se criou essa suspeita. E ele ganhou por uma margem muito pequena, né? Foi de 10, alguma coisa por cento, se fosse menos de 10%, teria que ter segundo turno. Foram poucos décimos que ele conseguiu conquistar em primeiro turno a reeleição. Então ficou essa dúvida, né? Exatamente. E com essa interrupção, portanto, e dentre vários outros processos, teve problema ali também na segurança da contagem de votos. A Organização dos Estados Americanos começou a pressionar, tiveram manifestações, 3 semanas seguidas de manifestações, até que nesse último fim de semana Evo Morales anunciou, portanto, que haveriam novas eleições. Isso no domingo, se eu não me engano, foi no final da manhã, Evo Morales anunciou que teriam novas eleições. Agora vamos para os bastidores, o que estava rolando lá? O exército, o exército, a alta cúpula do exército boliviano tinha já ameaçado Evo Morales, falando que ele tinha tempo para renunciar à presidência. Outra coisa, os policiais militares da Bolívia já tinham se voltado contra Evo Morales e aderindo às manifestações populares contrárias ao presidente da República. Eles começaram a ir para as manifestações com uniforme, porém encapuzados. Agora para e pensa, você é um presidente de um país, não tem o exército nem a polícia do seu lado, como que você vai se manter, sendo que a maioria da população, boa parte, vamos colocar assim, porque ele ganhou a eleição, ainda não sabemos se foi fraudulento ou não, boa parte da oposição, da população também estava contra você. Aí começou um negócio que fica cada vez mais difícil a situação na Bolívia, começaram a incendiar casas dos aliados de Evo Morales. A partir desse momento, então, o negócio tomou outra proporção. Familiares de Evo Morales tiveram suas casas apedrejadas, prédios públicos foram apedrejados. Portanto, agora você imagine, diante de toda essa situação, foi que Evo Morales pediu renúncia. Então, assim, ele saiu chamando de golpe, outros chamaram de renúncia, o presidente do Brasil acredita que é renúncia, o Partido dos Trabalhadores chama de golpe, enfim, está esse racha. Uma coisa, nós temos certeza, a situação na Bolívia não está nada boa. Só para você ter uma ideia, Evo Morales renunciou, vice-presidente renunciou, presidente e vice-presidente do Senado renunciou, presidente e vice-presidente da Câmara dos Deputados renunciou e teve uma prefeita que foi expulsa do seu gabinete ali, tendo que abdicar também do cargo. E a atual pessoa que está pedindo a presidência para conclamar novas eleições em 60 dias é a Jeanine Áñez. A Jeanine, isso mesmo, a Jeanine, ela é a vice-presidente, ela é a segunda vice-presidente do Senado, e é essa pessoa que pode ser a presidente da Bolívia nesse exato momento, até 60 dias, quando ela promete. Para vocês terem ideia, só para a gente comparar aqui ao Brasil, por exemplo, Mourão teria renunciado, Bolsonaro renunciado, Mourão renunciado, Maia Alcolumbre ia chegar no segundo vice-presidente do Senado. O primeiro vice-presidente da Câmara e do Senado renunciar também. Exato. Aí ia chegar no segundo vice-presidente. É muita coisa, gente, né? É muita coisa até renunciando. O presidente da polícia, o comandante da polícia pediu agorinha a renúncia. A situação tá bem grave lá na Bolívia. E sem contar que o principal opositor de Evo Morales, ele é conhecido por ser um extremista religioso, né? O Luiz Fernando Camacho, ele chegou a entrar ali no Palácio do Governo, estendeu a bandeira da Bolívia com a Bíblia em uma mão e a carta de renúncia de Evo Morales na outra. Então, assim, é uma situação complicada, sem contar que ele está envolvido no esquema do Paraná Papers ali, que era daquelas empresas que tinham offshores, né? Empresas em paraísos fiscais apenas para lavar dinheiro, e é essa pessoa com, portanto, aí a sua honra, digamos assim, né? A sua ética questionável, que assumiu ali a oposição que trouxe tudo isso. Portanto, essa é a situação na América Latina. Como vocês podem perceber, no Brasil não está nada tão bem assim, na Bolívia não está nada tão bem assim, no Chile não está nada tão bem assim, a Argentina, né, Mari? Também está complicada. A América Latina como um todo está num momento de ebulição, né? Tem muitos países aí numa tensão. A Argentina tem essa nova tensão do novo governo agora.
O Uruguai está para ter eleição no segundo turno. O Peru, em outubro, o presidente também tentou derrubar o Congresso, ou seja, o clima não está nada fácil. E é por isso que é tão importante a gente ficar de olho nas notícias, ficar de olho no que acontece no governo, no Congresso, no Judiciário, ficar de olho na nossa democracia, né? A gente precisa preservar por isso, e é por isso que a gente precisa de informação independente, de jornalismo. Exatamente, é exatamente essa informação que o Congresso em Foco proporciona para você. Vale lembrar, gente, que o Congresso em Foco faz jornalismo independente de qualidade. O Congresso em Foco não tem amarra com nenhum político, não tem apadrinhamento político, não tem apadrinhamento empresarial, não tem um grande banco, uma grande estátua, sei lá, um grande qualquer coisa. Somos nós aqui dessa redação. Qualquer hora eu vou fazer a próxima live aqui, nós vamos fazer, mostrando para vocês que a redação agora tá cheia de fio aqui, eu não vou conseguir. Mas assim, não somos nós, os jornalistas daqui que damos o sangue para mostrar para vocês, trazer para vocês o que de melhor, o que de principal que acontece aqui em Brasília, em todo o Brasil, como você pode ver na América Latina. Então você pode ser um dos financiadores desse farol da democracia que é o Congresso em Foco. Financie o Congresso em Foco. Gente, vou jogar mais uma vez ali nos comentários. Agora há pouco eu joguei, Marina, acabei jogando com o meu perfil. Agora eu vou colocar a Luciana Cortez, seja bem-vinda, minha querida. Eu tô jogando agora aqui com o link do Congresso em Foco para o nosso Catarse. Colabore com a nossa campanha do Catarse. Eric, quanto que eu tenho que colaborar? Bem, a partir de R$10 você colabora com o que você quiser para manter a democracia em pé. Gente, não existe democracia sem jornalismo independente, isento, livre. Portanto, você pode fazer a sua parte e financiar também essa democracia, financiar o Congresso em Foco. Eu quero agradecer a todo mundo, Mari, que acompanha a gente, agradecer você e lembrar, gente, que você pode sempre ficar conectado no Congresso em Foco, que lá nós vamos estar te atualizando de tudo. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Eu vou jogar aqui, eu acabei não jogando antes, o nosso canal do YouTube para você que está acompanhando agora essa live. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente coloca muito conteúdo para você. Você lembra do Eduardo Bolsonaro correndo na Câmara? Fomos nós aqui no Congresso em Foco que fizemos. Gravou, aquele cinegrafista que estava ficando muito para trás fui eu, cansado fui eu. Tô chegando agora aqui, portanto, o link para o nosso canal no YouTube. Eu peço para que você se inscreva por lá e também curta nossas páginas, nossas redes sociais. Muito obrigado. Vou só registrar, Mari, rapidinho, quem está participando aqui com a gente. A Luciana Cortez, o Munhoz Felipe. E o Munhoz Felipe está já falando que eu deveria dizer o capitalismo na América Latina. Ele não acredita que seja uma democracia. A Daisy, que elogiou agora há pouco, gostou da live e falou que os deputados e senadores passam 10 meses só para fazer a reforma da Previdência, que ele critica a reforma aqui e no mais só voltam as mordomias. Falando em reforma da Previdência, amanhã fiquem de olho no nosso site, porque vai ter a promulgação do texto principal da reforma da Previdência pela manhã e à tarde a gente vai acompanhar a votação dos destaques da PEC paralela, aquela PEC que leva os estados e municípios para dentro da reforma. E os destaques, vocês sabem que podem ter alguma alteraçãozinha aí no texto. Então fiquem de olho amanhã, que amanhã o Congresso vai estar movimentado. Isso mesmo, a gente está sempre acompanhando tudo. O Paulo Roberto está por aqui, Luiz Augusto está por aqui também, falando aqui de uma denúncia que surgiu um tempo atrás, que o áudio em si já foi desmentido do PCC voltado ao PT. O áudio em si era fake news, Luiz. Isso já foi desmentido aí, porém tá aí a questão. O Enderson Pinto tá por aqui, Araújo Ramalho, não vai dar tempo de ler todos os comentários de vocês. Obrigada pela atenção. Eu tô tentando, não vai dar para registrar todo mundo. Inês, Enderson, Maria, Tânia, Eli, a Tânia novamente, o Elton, Marina Rodrigues, o Ribeiro. Gente, eu não vou conseguir registrar todo mundo, perdão demais. Muito obrigado a todo mundo que participou, que acompanhou. A gente está sempre aqui. Se inscreva no nosso canal do YouTube, curta nossas redes sociais e financie o jornalismo independente. Na próxima live quero perguntar, você faz a sua parte para que a democracia se mantenha em pé? Quero que você possa responder que sim, portanto financie o jornalismo independente. Mari, obrigado, viu? Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu. Fiquem de olho que a gente vai trazer novidades em breve. Exatamente. Beijo. Tchau, tchau.